Debates ao governo do estado. Neste domingo, a TV Band promoveu a primeira rodada de debates nessas eleições, talvez as únicas com a presença dos principais postulantes. Ficou essa dúvida por parte do governador Jerônimo Rodrigues. O senador Jacques Wagner, que é candidato inclusive, afirmou que Jerônimo Rodrigues avalia participar de um outro debate. E claro, depende do desenrolar das pesquisas. Atualmente, a dinâmica é essa, né? Não é mais um instrumento da democracia. Desde as eleições, primeira vez que Jair Bolsonaro participou, na segunda vez que Bolsonaro participou, ele passou a não ir para os debates. Agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também alega que não deve participar dos debates. E ficou assim, também nas eleições municipais, nesse meio tempo, os debates ficaram sendo só um instrumento para conquistar votos e não para esclarecer o eleitor na prática, né? Até porque as últimas eleições foram as mais sensíveis, inclusive com o eleitor. As municipais foram aqueles debates que foram de cadeirada, de ataques e por aí vai. Senti, inclusive, aqui na Bahia um pouco de falta dessas propostas. Em dado momento, senti que os dois perderam um pouco o tom das conversas em quesitos que eles poderiam levar muito mais tranquilamente. O próprio Jerônimo Rodrigues afirmou que Neto tentava o humilhar e Neto também afirmou que Jerônimo Rodrigues estava fora da realidade, que era mentiroso e enfim, né, também teve esse momento de desrespeito, mas nada muito atípico de um debate, apesar de que de fato as propostas passaram longe deste primeiro momento em especial. Um debate que ficou muito entre o que o governo do estado fez em Salvador e o que a Semineto e a gestão de Bruno Reis não conseguiram entregar aqui para a capital. Uma comparação, o debate foi comparativo, vinculado especialmente a Salvador e não propriamente com propostas para o estado como um todo. Faltou propostas nesse debate. Muitas vezes, quando questionados pelos jornalistas, aí sim, debates de propostas aconteceram. Foi isso, inclusive, que Jerônimo Rodrigues afirmou. Um debate nesse sentido não vale a pena participar. Claro que não é neste caminho, não dá palco para isso. Mas também aconteceu um pouco por conta dos próprios candidatos. Esse tangenciamento a alguns dos principais temas do nosso Estado. E fugir do debate sobre o Estado beneficia mais o próprio Assemineto nessa questão. Jerônimo Rodrigues pode capitalizar muito melhor isso. Pode mostrar que está há 20 anos governando o Estado e que já chegou no interior, enquanto o grupo de Assemineto governou sua capital, enfim, né? Pode utilizar isso. E a Assemineto, por sua vez, precisa falar do interior do Estado para não conseguir só votos da capital, que, como nas últimas eleições mostraram, isso não é suficiente para fazer uma eleição chegar ao seu grupo. Além disso, corrupção em nenhum momento foi tema, apesar de ser de extremo interesse da população, apesar da Overclean ter batido na porta, apesar da Banco Mais ter batido na porta das duas candidaturas, nada disso foi abordado. Pode ser sim tema da campanha? Pode, mas se questionado por jornalistas, se questionados em outros momentos. Se depender dos candidatos em si, esse assunto não será tocado, isso ficou muito claro. E claro, se depender de outros desenrolares nessa campanha, porque nós estamos falando de operações e de investigações que nós não sabemos onde é que vai parar essa investigação. Nós não sabemos onde essas duas investigações vão parar, no caso. Então pode ser que ainda venha novos fatos, mas neste primeiro retrato eleitoral não é um tema prioritário. Além disso, minha gente, teve essa dobradinha, né, de Ronaldo Mansur tentando colocar a Semineto como alguém que é anti-Lula e a Semineto se esquivando deste debate nacional, assim como fez nas últimas eleições. Estão falando, olha, o povo vai querer um governador atrelado à solução dos problemas, não atrelado a Lula ou a qualquer outro nome. Mas isso foi muito batido nessa tecla. Ronaldo Mansur, inclusive, se furtou de fazer outras perguntas para bater nessa tecla o tempo todo. Então foi um debate que em alguns momentos ficou pobre, porque sempre era a capital, sempre era essa relação de Assemineto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sempre era esse confronto que faltou outras propostas. Parecia que 2 horas ficou longo para a quantidade de temas que a Bahia tem para debater, sendo que muito pelo contrário, a Bahia tem muitos problemas e outros poderiam ter sido aguçados. Mas fato Mansur e Luiz Inácio, e Jerônimo Rodrigues tentando se aproximar do nome de Lula, enquanto
tentativa era de afastar essa possibilidade de voto casado entre Assemineto e Lula. Sendo que até na foto do início do debate, que eu tirei lá estando nos estúdios e que outros veículos de imprensa tiraram, tanto o Mansur quanto o Jerônimo Rodrigues já estavam fazendo L, enquanto que Assemineto ficou lá só sorrindo. É claro que é natural que eles façam L, é o nome presidencial, é um símbolo de voto, inclusive, mas estamos falando de um primeiro turno, estamos falando de um início de processo, em que, em especial, o Mansur não é um característico fazer o L, o PSOL, ainda mais por fazer deveras críticas ao Partido dos Trabalhadores como um todo, a nível nacional e a nível estadual, mas essa tentativa ficou muito clara, de colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no campo da esquerda e afastar Assemineto desta posição. Vamos ver se isso vai colar com o eleitor, né? Foi uma tentativa neste debate. Neto ainda disse que Jerônimo Rodrigues, por sua vez, quando vinha essa questão da relação nacional, terceiriza os seus problemas. E o fator BR-324 sempre sendo um calcanhar de Aquiles na gestão de Jerônimo Rodrigues, que é um problema a nível nacional. É do DENIT, é um órgão federal, mas que quando o Jerônimo Rodrigues tenta vincular muito a sua imagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem essa barreira de tentar terceirizar esse problema, que não é do estado da Bahia, mas também não pode ficar jogando a nível federal de forma muito crítica, porque senão vai perder, vai parecer que está criticando o seu principal cabo eleitoral, então ele ainda tem que encontrar esse melhor trajeto. Em dado momento ele falou, olha, a nossa BR-324 é um problema há muito tempo, as gestões anteriores de Bolsonaro e Temer já vinham percebendo isso, não romperam o contrato e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim que chegou, chamou o TCU e falou, nós queremos romper esse contrato. Esse discurso é inteligente. Agora, tentar equalizar esses pratos, né? Falar da BR-324 sem trazer o problema para si, mas também não levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele tem um discurso pronto, como ficou muito claro quando ele deu essa resposta relacionada ao TCU e a quebra de contrato. Então, esses foram alguns dos principais momentos do debate, um debate muito nacionalizado algumas vezes, com o Neto tentando fugir. Acho que foi o principal tom, essa tentativa de evitar o voto casado de Assemineto e Lula. A falta do interior também chamou a atenção, a falta do debate sobre a corrupção e, em alguns momentos, Assemineto e Jerônimo Rodrigues tentando evitar se confrontar. Iam para Ronaldo Mansur para fazer crítica ao outro candidato. Então, chamando Ronaldo Mansur, inclusive, para fazer a pergunta, não foi só quando não tinha mais opção, foi também quando podia escolher, ia para Ronaldo Mansur. Mas foi um debate propositivo, um debate positivo, inclusive, esperamos que aconteçam mais, mesmo com o desenrolar das pesquisas, porque infelizmente não tem sido essa a toada das últimas campanhas. São Paulo também garantiu um bom debate, mudando um pouquinho de voo, São Paulo garantiu um bom debate, com também um tom de campanha nacional, um tom de campanha até presidencial de 2030, né? Claro que dá o termômetro das eleições de segundo turno, porque é Tarcísio de Freitas, vinculado ao bolsonarismo, enquanto Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda vinculado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um eventual eleição de 2030, mas um eventual segundo turno também dessas eleições de agora. E importante pontuar que Tarcísio de Freitas se apresenta à frente nas pesquisas, mesmo assim esteve lá presente. Isso daí é papel, é dever de um governante, precisa sim estar nesses momentos, mas em um cenário que a gente vem pontuando essas ausências, vale a pena também trazer esta referência. E que assim continue, que a nível presidencial, em 23 de agosto, tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ameaça não participar, quanto também Flávio Bolsonaro e demais nomes participem também deste evento democrático, né? Então, deu o tom das eleições de 2030, até porque eles podem ser os eventuais nomes das próximas campanhas, os sucessores desses capitais. Rio de Janeiro, a gente está comentando da ausência e da presença. Eduardo Paes, que está à frente nas pesquisas, não teve esse mesmo dever cívico, dever democrático de participar das eleições, do debate, como Tarcísio de Freitas teve, e não esteve presente. Foi alvo de diversas críticas ao longo do debate como um todo. Douglas Ruas, por sua vez, que está logo atrás do PL, que é mais vinculado ao bolsonarismo, também tentou se desvincular, só que de sua vez, do ex-governador Cláudio Castro, né, que é bolsonarista, acabou terminando com seus direitos eleitorais cassados, então tentou se desvincular neste processo. E outro nome importante nas eleições é uma eleição com grandes figurões da política carioca, né? Então coloca o bolsonarismo, que é
a corrente de origem do Rio de Janeiro, de origem carioca, com Douglas Ruas. Coloca Eduardo Paes, que é um dos grandes figurões, já tentou 2 vezes o governo do estado, mas não conseguiu. Apesar disso, está no seu 3º mandato enquanto prefeito. E Antony Garotinho, também ele, minha gente, voltando. Antony Garotinho está concorrendo pelos republicanos e mesmo assim, com as quesitos de coordenação de probidade administrativa, enfim, né? Com os diversos investigações no seu pé, ele estava lá à vontade, até porque não tinha Eduardo Paes para o confrontar, que seria um outro que tem um grande traquejo político. Antônio Garotinho agora dessa vez corre por fora, não como nas outras eleições, que ele foi muito bem. Esse quesito das investigações o persegue e imaculou muito a sua imagem e dificulta a sua eleição agora pelos republicanos. Ceará também traz um outro cenário interessante, acho que vale pontuar, porque tem Ciro Gomes, que é um dos principais nomes, ele é do PSDB e que sempre foi da esquerda, foi até cotado para ser presidenciável esse ano, acabou não sendo, contra Eumano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores. E aí também rolou um pouco dessa nacionalização. Eu escolhi principalmente os estados com a nacionalização para trazer aqui, porque acredito que traz tom não só das nossas eleições da Bahia, mas traz também um tom das eleições nacional, até porque corre o risco de a gente não ter debate nacional, né? Então, essa relação de Ciro Gomes versus o Partido dos Trabalhadores, ao qual ele já foi aliado, ao qual ele já foi principal crítico também, como ele tem sido. Ciro Gomes, em todo momento, Eumano de Freitas tentava o vincular ao bolsonarismo, enquanto Eumano de Freitas como um dos nomes principais da esquerda. Então, o petista buscou nacionalizar a eleição, colocar o adversário como bolsonarista, ao se referir Ciro como cironário. Eumano demonstrou aí que usaria a disputa estadual com a tentativa de vincular sua imagem a nível nacional para conseguir seus votos. Então esse foi um pouco do passeio no debate eleitoral. O próximo será no dia 23 de agosto. E claro que a gente vai acompanhando que as eleições agora sim teve o seu início, contanto aqui na Bahia, ganhando força ainda mais, e as sabatinas acontecendo já há um tempo, inclusive na tarde também participarei nessa terça-feira, na sabatina da tarde, conversando com Marcelo Carvalho, ele que é candidato do Partido Rede Sustentabilidade. Então já faço convite para você estar atento na nossa programação das eleições como um todo, no João Tran como um todo, em todas as redes sociais, vai lá, João Tran. E claro, também no nosso É Notícia de todo dia. Participa hoje a partir de 5 da tarde. Nós vamos falar com a doutora Tatiane Chagas, nós vamos falar sobre... Aliás, nós vamos falar com a professora Juliane Facó, que foi minha professora, inclusive, de Direito, de Processo do Trabalho, e ela vai conversar sobre o direito das gestantes, tem novidade na legislação, ela que é professora de Direito do Trabalho, então vai conversar aqui com a gente a partir das 5 da tarde na notícia. Eu espero vocês também na tarde, viu? Amanhã, a partir das 10 da manhã, conversa sobre as eleições concorrendo para o Senado, Marcelo Carvalho, eu estarei lá presente. Eu espero vocês. Uma ótima semana a todos, viu? Espero que vocês tenham curtido esse resumão dos debates. A eleição você acompanha tudo por aqui.